Foram 2 treinos inteiros para a seleção brasileira decidir quem vai jogar no lugar do Paquetá machucado. No primeiro dia, treinou o Danilo Santos. Ontem, treinou o Martinelli no time titular, na posicionamento tático que o professor Ancelotti fez. Hoje, daqui a pouco, tem coletiva para saber o que é que ele vai fazer. Nós temos os campinhos aqui dos prováveis Brasil e Noruega para o jogo que vai ser amanhã mesmo, 5 da tarde. Houve a possibilidade de alterar 5 da tarde no Brasil. De alteração desse horário de jogo por conta da onda de calor, e esse é também um motivo para a gente pensar qual seleção vai jogar. Né? A Noruega sofrendo muito com calor e os jogadores brasileiros também. O próprio Ryan, que é um acostumado com calor, postou a foto do treino de ontem, em vez de escrever Morristown, ele colocou Bangu, porque lá em Bangu faz calor, viu, Piper? Ó, para vocês que estavam com a gente no intervalo dos canais de Fast TV, voltamos para mostrar os campinhos dos prováveis Brasil e Noruega para o jogo de amanhã. Neste primeira opção que nós temos aqui, no lugar de Paquetá, está Danilo Santos. E nós vamos brincar, eu, Piperno e Morelli, de quem é melhor. Porque todo mundo acha que os jogadores da Noruega não são nada disso, todo mundo joga lá no Bodo Glimt e só jogaram uma temporada na vida, e não é bem assim, né, Fábio Piperno? Não é bem assim. No caso do gol, eu até acho, evidentemente, que o Alisson é melhor, mas a gente tem aquela questão com o Alisson. O Alisson não fez em nenhuma Copa do Mundo para o Brasil o que o Dibu Martínez, que é muito pior do que ele, já fez em 2 Copas pela Argentina. Salvou a Argentina na prorrogação contra a França e ontem também, Piper. Se não é o nosso Dibu, nós outros não passamos. Ontem o Dibu, aliás, fez uma grande defesa, inclusive numa cobrança de falta, já com o jogo 3-2. Mas eu acho que o Dibu é o goleiro que vai ficar eternamente marcado pela defesa no lance com o Colomoni, né, que poderia ter empatado, aliás, que poderia ter desempatado o jogo para a França, teve a bola para isso, e o Dibu Martínez se abriu todo, se esticou todo, fez uma defesa antológica. Não é um goleiro excepcional, sempre teve uma carreira muito inferior à do Alisson nos clubes, só que no momento de uma Copa do Mundo ele foi lá e apareceu, mas acho o Alisson melhor que o goleiro norueguês. Morelli. O Alisson não fez o que o Vozinha fez para Cabo Verde ainda, na seleção brasileira. Não fez, porque o Vozinha fez defesas importantes, defesas de segurar resultado. O Alisson não fez isso em nenhuma Copa que ele disputou. Ó, o goleiro só para todo mundo saber, o goleiro da Noruega joga no Sevilha. Não, ele não joga no Juventus da Moca. Só para falar, não joga, não enfrenta os melhores jogadores, ele joga na Liga Espanhola. Joga num time que não é candidato a título, mas um time que compete com atacantes importantes da Liga Espanhola. Certo, Fábio? Certo, aliás, isso é importante, porque até o segundo volante, do goleiro até o segundo volante, a Noruega só tem jogadores de clubes assim do médio escalão. Mas o quarteto da frente é outra história. Agora vamos ao lateral direito, que no nosso caso é zagueiro reserva do Flamengo. E no caso da Noruega, o Pedersen joga no Torino. Então, que também, né, um time intermediário e tal, né, eu acho que nenhum dos dois empolga, né. Nenhum dos dois empolga, mas no caso do Brasil é ponto fraco. No caso do Brasil é ponto fraco, mas eu acho que a defesa norueguesa também é muito vulnerável, é uma defesa mais pesada, né, uma defesa que tem dificuldade com jogadores mais leves e mais técnicos, é uma defesa que gosta muito do choque físico. No caso você quer falar, Morelli, do Pedersen? Eu gosto do Danilo quando ele joga mais como zagueiro. Eu acho que ele erra menos. Quando ele está de lateral, ele erra mais. Se ele não errasse tanto assim, ele até poderia ser um nota 5, 6 ali, ok, entendeu? Ok. Mas ele erra na lateral. E eu acho que ele não é mais lateral, né? Há muito tempo. E no caso a gente já falou bastante aqui, no caso da convocação da seleção brasileira, ela ficou a pé, porque não tinha o Militão, que também não é lateral, mas jogou inclusive com o Ancelotti assim, perdeu o Militão, perdeu o Wesley, que era a opção, mas que jogou a temporada toda de lateral esquerdo na Roma. Desde que saiu do Flamengo, ele jogou de lateral esquerdo, perdeu o Wesley, e aí tinha a opção do Ibañez fazer essa função, ficou com a posição, não foi bem no primeiro tempo contra Marrocos, nunca mais apareceu. E aí sobrou para o Danilo homem de confiança. Mas é como eu falei ontem, os homens de confiança do Ancelotti são os nossos homens de desconfiança. Desconfie deles. Pois é. No caso da nossa zaga, eu acho que ninguém pode dizer que dificilmente você vai falar uma dupla de zaga melhor na Copa do Mundo do que Marquinhos e Gabriel Magalhães pela temporada que eles fizeram, certo, Piper? Os dois fizeram agora a última final de Champions, né? São jogadores de times de primeiríssima linha. Os noruegueses não. Robson?
Eu penso igual, penso igual. Penso que a gente tem os melhores zagueiros pela campanha na Europa e também ali, lado a lado, na Copa do Mundo. O Gabriel entrou mais devagarzinho, eu estava sentindo um pouquinho, talvez até emocionalmente pela Liga dos Campeões, mas ele já se firmou. E ele tem uma batalha amanhã contra o Haaland. A dupla de zaga da Noruega, o Ajer e o Heggen, um joga no Brentford, então conhece bem o nosso Igor Thiago, e o outro joga no Bolonha da Itália, como disse o Pipé, no times menores. O nosso lateral esquerdo, Douglas Santos, é uma das boas notícias dessa seleção. Ela não é cheia de brilhos, mas é aquele lateral que, por enquanto, ninguém fala do Douglas Santos, nem tão bem, nem tão mal. Tá ótimo assim. Eu brincava no começo da Copa que eu achava que ele poderia ser o nosso Everaldo, né? O grande Everaldo, lá campeão do mundo em 70, que também não era apontado como um jogador especial, mas teve uma Copa muito digna. Ele vai seguindo esse caminho. Ele falou uma coisa muito interessante na entrevista ontem. Ele falou que ele tem que fazer a leitura pelo lado esquerdo, que é onde o Brasil está atacando, onde o Brasil está funcionando. Ele tem que fazer a leitura muito rapidamente se ele deve avançar, se ele já tem o Vinícius lá e ele não precisa avançar, se o Martinelli já cai por ali e ele não precisa avançar, antes do Paquetá, se o Paquetá estava ali e ele tinha que segurar, então ele tem que fazer essa leitura muito rapidamente durante a partida. Ele está fazendo sim, se não errar, se continuar, ele parece ser um cara muito centrado, muito sério. Se ele não fizer nada de errado, ele vai fazer uma Copa até agora bem legal, né? Tá fazendo e deve continuar fazendo uma Copa bem sólida, assim, bem tranquila na função ali que ele se propõe a fazer. Então ele tá, para mim é um lateral ok e uma das boas notícias assim desse time. Assim como é ok, mas joga um campeonato mais competitivo, o Wolf da Noruega que joga no Wolverhampton. Também é acostumado a jogar, por exemplo, contra o Matheus Cunha, contra até o Paquetá quando ele estava no West Ham, é um jogador que joga numa... Eu tô falando isso, onde jogam jogadores, porque é impressionante como o Japão tinha virado o melhor time do mundo e eu tenho percebido um certo desdém com a Noruega, Pipo. Então, se você pegar o Japão, do goleiro até os dois volantes, o Japão tem jogadores que atuam em clubes melhores. Por exemplo, o Wolverhampton fez um campeonato, nossa, sofrível e tal, foi o último colocado. Era o time do Arias, inclusive. Exatamente. Esse é o padrão dessa turma da Noruega até o segundo volante, minha gente. E agora chegamos ao que eu queria, Piper. Não, aí tem ainda tem mais um ali, né? O Berg, mas aí começou a turma que fez uma excelente temporada. O seu Berg, por exemplo, é um que eu fiquei de olho, Piper, porque ele é o volante do Bodo Glimt. Esse muito me interessa, esse fez a melhor temporada da vida dele. É o único que joga em um time norueguês e o Bodo Glimt, para quem não sabe, foi a sensação da fase de classificação lá da Champions. O Bodo Glimt, ele ganhou do City em casa, ganhou do Atlético de Madrid em Madrid e venceu a Inter de Milão nos 2 jogos. Só isso. E aí começa a gente a notar a competência desse time da Noruega, né? Começa por esse volante. O Berger sabe jogar, sabe marcar, tem fôlego. Que inveja, né? Que inveja. Volante por volante, que inveja da Noruega. Pois é, falando volante, eu comecei por esse porque eu acho que daí pra frente a competição... Mas esse ainda brigaria com o Bruno Guimarães, ok, estamos em vantagem. Mas o Berger, com E no final, que joga no Fulham, também fez uma boa temporada, Pipano. Sim. Tem dois, tem o Berg e o Berger, mas a gente vai falar Berg e Berger, pra mudar. Mas esse joga no Fulham. Olha a quantidade de jogadores que jogam na Premier League. Perfeito, é isso aí. Times intermediários, mas enfim, Premier League, a melhor liga do mundo. Se você pegar Berg e Berger e pegar Casimiro e Bruno Guimarães, um é muito melhor que o outro. No caso do Bruno Guimarães, eu concordo com você, fez excelente temporada. Mas se pegar a dupla mais marcadora do meio de campo, amanhã pode ter o Danilo e isso muda. E aí vai soltar mais o Bruno Guimarães. Mas aí você vai comparar o Bruno Guimarães com o Odegaard. O Odegaard é campeão da Premier League. Na média a gente perde, né? Na média eu acho que perde. Na média eu acho que perde. Acho que o meio campo... É isso aí. Eu acho que melhora muito se ele optar amanhã pelo Danilo. Pelo vigor físico, pela juventude, pelo calor que vai fazer em New Jersey às 4 da tarde no horário americano, pela versatilidade dele. Eu acho que se jogar com o Danilo amanhã, o nosso meio de campo é melhor. Mas se pegar a temporada europeia, que é o que brilha os olhos da maioria, eu acho o meio de campo da Noruega melhor.
Então, mesmo com o Danilo, que é o nosso melhor no meio de campo, na média a gente perderia, né? Na média a gente perderia para o meio de campo da Noruega. E o jogo deve acontecer muito no meio de campo. A gente tá falando do Haaland, mas esses caras aí são esses caras que mandam a bola pro Haaland. Se essa bola sair daí redonda, no pé do atacante grandalhão, é ruim pro Brasil. Por isso que eu penso que o jogo é muito nesse meio de campo. Na briga pela bola e na destruição desse passe em direção ao Haaland. Aí, ó, vamos para o trio da frente. Ryan com o Nusa. Nusa é o atacante sensação do RB Leipzig. Ryan acabou de chegar no Bournemouth, né? Marília, é o inverso. O Ryan, quem tem jogado da Noruega mais pelo lado direito, saindo pelo lado direito, é o Charlotte. Não, tô pegando os novinhos. Tá. Os novinhos da frente. Calma, porque eu quero comparar o Vini com o Haaland. Entendeu? Que é as grandes estrelas. Os dois novinhos do time, pode ser o Bob ou o Nusa, os dois novinhos da Noruega que podem jogar. O nosso novinho é o Ryan. E aí, Pipe? Eu acho que dos três, quem fez a melhor temporada foi o Nusa, até porque o Ryan chegou no meio. O Ryan jogou muito bem no Bournemouth, mas o Nusa, lá na Alemanha, lá no Leipzig, fez um campeonato muito, muito bom. Tanto que o RB Leipzig, que é um time que vende, diz que nessa janela não vai vender. Pois é. Eu tendo a gostar um pouquinho mais do Ryan, porque eu acho que ele tem potencial para mostrar, mas ele não está mostrando, né, gente? Ele não está mostrando. Ele teve oportunidade, ele assumiu uma posição numa seleção brasileira que não é fácil, meio que caiu no colo dele, mas ele não está mostrando ser o cara que a gente, né, valorizou e valoriza e mereceu estar nessa lista do Ancelotti. Então, assim, para mim é um grande ponto de interrogação. Se ele jogasse como atacante, como ponta, como rompedor, eu acho que seria melhor. Mas a gente não viu isso ainda. Aí, entre os que são atacantes, ou deveriam ser os atacantes, mas não fazem essa função, Pipeno, temos o Sorloth, do Atlético de Madrid, e o seu Matheus Cunha, do Manchester United. No Brasil, o Matheus Cunha faz a função de 10, e o Sorloth na seleção, por conta do Haaland, faz uma outra função. Ele joga mais pelo lado, por isso que eu disse que eu não ficaria surpreso se na última hora o técnico norueguês aprontar uma surpresa. Jogar o Bob no lugar do Sorloth. O Sorloth é um finalizador, é um cara mais fortão, de menos técnica e tal. Eu acho que ele facilitaria o trabalho da defesa do Brasil. Marcar o Bob, eu tenho a impressão que seria mais complicado. Pelo que a gente viu até agora do Matheus Cunha, a função do Matheus Cunha é primordial nessa seleção, porque é o único jogador que se mexe, né? É o único jogador que vai para um lado, vai para o outro e dá opção e tenta ajeitar o campo. A gente falou muito disso nas primeiras partidas. O Sorloth, para mim, também é mais esse finalizador, esse rompedor. Então, eu acho que a função para o Brasil, do Matheus Cunha é muito mais importante do que do Sorloth para a Noruega. Inclusive com essa possibilidade dele ser trocado, né? Dele ficar no banco e esperar a sua oportunidade. E eu não penso isso do Matheus Cunha, não. Eu acho que o Matheus Cunha, ele dá essa movimentação que o Ancelotti gostou e que a gente também já aplaudiu aqui. Agora chegamos ao que me interessava. Tudo isso e tal, falei. Mas é porque eu acho, Piper, de verdade, falando com as pessoas, na Noruega. Pô, os caras não jogam na Noruega, os caras jogam igual a gente. Jogam na Europa toda, né? A gente fica com uma ideia muito, sei lá, estigmatizada do time. Parece que eles são... A foto deles de viking parece que eles são todos vikings. Eles deixaram de ser viking faz muito tempo, tá cada um no seu lugar. Vamos agora à estrela. A gente falou da Copa das Estrelas e, evidentemente, a estrela do Brasil é o seu Vinícius Júnior, que foi melhor do mundo, ganhou no ano até que ele não deveria ter ganhado. Ele foi melhor no ano anterior e aí perdeu para o Rodri, mas é o jogador de mais destaque do Brasil no último ciclo de Copa do Mundo, sem dúvida alguma. O que ele fez no Real Madrid é especial e o que ele faz pessoalmente é também especial. Ao mesmo tempo, Pipeno, que o Vinícius Júnior já existia como Vinícius Júnior
quando o Haaland começou a aparecer. Parece que o Haaland está no Manchester City faz 10 anos, mas o Haaland foi contratado pelo Manchester City em 2022, Piper. Tem 4 temporadas. Quando a última Copa do Mundo acabou, foi no segundo semestre, ele não tinha ganhado nada com o seu Pep Guardiola ainda. Ele estava começando a esboçar esse fenômeno mundial que virou o Haaland nos últimos tempos. Temos os números do Haaland. O Haaland foi Golden Boy. O Haaland tinha ganhado tudo lá tinha sido todos os números dele, né, desde sempre, mas o Haaland tem mais gols pela seleção do que jogos pela seleção do time dele. Então ele tem 188 gols desde então, no período. O Vini 182 jogos desde então, o Vini 177, o Kane 188 jogos. Ele tem 159 gols do final da Copa do Mundo até aqui, o Vini 67, o Kane 164. 29 assistências, enquanto o Vini 62 e o Kane 43. Eles foram os donos do mundo nos últimos 3 anos e meio, Piper. São jogadores diferentes. O Vinícius, durante boa parte desse ciclo, foi ponta. O Vinícius, ele passa por uma transformação radical a partir do momento em que ele se torna jogador de Carleto Ancelotti, né? É óbvio que o Vinícius, dentro da área, não é um finalizador tão eficiente quanto os outros dois. Agora, o Vinícius, em contrapartida, é um jogador mais hábil, cumpre outras funções, sai para o lado e tal. Então, nesse sentido, é um jogador talvez até mais completo. Agora, o Kane, por exemplo, ele, além de ser um finalizador, para mim, tão bom, tão eficiente quanto o Haaland, também é um jogador que sai da área, que circula por todos os outros atalhos do campo, todas as outras áreas do campo, às vezes vai lá atrás. Eu acho que é um jogador mais completo que o Haaland.